Fala, gente boa! Bom, as próximas fotos, tá? Na verdade, eu já mostrei na semana passada, mas não custa nada mostrá-las de novo, tá? São essas fotos aqui, tá? Um instante. Bom, a foto mais antiga, tá? Que aparece aqui embaixo, tá? Essa foto aqui de baixo, tá? Para quem não assistiu os vídeos, um dos vídeos da semana passada, tá? Essa foto aqui de baixo é da antiga usina de açúcar que pertenceu ao Duque do Mali, tá? Hoje em dia, tá? Isso aqui que vocês estão vendo aqui, essa foto aqui de cima, é uma das poucas coisas que sobraram, foi o que sobrou do que um dia foi uma usina de açúcar, tá? Hoje, atualmente, essa construção aqui, tá? Esse prédio amarelo, ele faz parte de um condomínio residencial em Piraberaba, tá? O que um dia foi uma usina de açúcar pertencente a um dos irmãos do príncipe de Joinville, tá? Bom, essa usina, tá? Essa usina que pertenceu ao Duque do Mali, tá? Ela surgiu em 1860, tá? Em 1860, ela começou o desmatamento desse local, tá? E estima-se que por volta de 1863 essa usina ela exportava o equivalente a 120 pipas de cachaça, tá? E tanto o açúcar quanto a cachaça produzidos nessa usina, elas eram muito consumidas na cidade do Rio de Janeiro. Por incrível que pareça, tá? Boa parte do açúcar que era consumido na cidade do Rio de Janeiro no século XIX era proveniente dessa usina de açúcar, cujas fotos eu acabei de mostrar a vocês, tá? Dessa usina que pertenceu ao Duque do Mali, tá? Era uma coisa grandiosa, tá? É tão grandioso que em maio de 1865 veio pelo navio veleiro chamado Assecuder, tá? Navio francês, né? Como o próprio nome já indicava. E esse navio, né? Esse navio veleiro, como eu já acabei de dizer, que era de procedência francesa, ele trouxe uma caldeira, e essa caldeira, né, ela pesava 4 toneladas, então era uma coisa gigantesca, né? Só para vocês terem uma ideia, né, do tamanho, né, da grandiosidade dessa usina de açúcar, tá? Essa caldeira, né, que eu estou mencionando, e que pesava essa caldeira monstruosa, e que pesava 4 toneladas, tá? Ela até chegar até o que hoje é Piraberaba, tá? Ela passou pela área central de Joinville, tá? E ela foi puxada por 7 parelhas, né, de carros de boi, né? Então, isso foi, obviamente, isso gerou um comentário, né, uma repercussão muito grande em Joinville, né? As pessoas, isso, ao mesmo tempo em que as pessoas elas ficaram admiradas com algo tão grande, né, com algo tão monstruoso, as pessoas eu diria que elas acabaram festejando isso, né? Porque isso representava mais progresso para a região. E, como eu disse ainda há pouco, boa parte do açúcar que se consumia na cidade do Rio de Janeiro no século XIX era proveniente dessa usina, né? Essa usina ela funcionou até 1897. Ela continuou a existir até 1920. Em 1920 ela foi declarada a falência dela, e nesse mesmo ano de 1920 ela acabou sendo comprada por um cidadão, britânico. Não se sabe exatamente de que parte do Império Britânico era esse indivíduo, né? O nome dele era o James Grant, tá? O James Grant, ele, como eu disse ainda há pouco, ele acabou comprando essa usina, tá? Só que ele acabou sendo dono dessa usina durante apenas 3 anos, porque 3 anos depois da compra da usina houve uma grande geada, né? Então ele acabou contraindo muitas dívidas, né? E obviamente não restou outra alternativa ao nosso glorioso amigo britânico, né? O GG, né? O James Grant, do que vender a usina, tá? Essa usina ela acabou sendo vendida a um grupo de investidores italianos, né? E o curioso é que esse grupo de investidores italianos, né? Eles tinham um projeto, né? Eles tinham em mente, eles pretendiam, melhor dizendo,
criar naquela região de Piraberaba, nessa região, nessa propriedade, né, onde ficava essa usina, eles pretendiam criar ali uma colônia de imigrantes italianos. Só que a tal da colônia de imigrantes italianos jamais saiu do papel. Então esse grupo de investidores italianos, já nos anos 40, né, na década de 40, ele acabou vendendo essa usina, tá, para um usineiro do interior de São Paulo. Né? Esse usineiro era só um instante, infelizmente, o Arnaldo Pinto. Né? Então, o Arnaldo Pinto ele acabou sendo o novo proprietário daquilo que um dia foi a usina pertencente ao Duque do Malho. Tá? O Arnaldo Pinto, em 1970, né, ele acabou comprando, né, a usina. Eu tinha dito que ele acabou comprando a usina nos anos 40. Minto, ele acabou comprando a usina em 1970. Né? Já em 78, ele acabou vendendo a usina, essa usina, né, que pertenceu ao Duque do Malho, e também outra usina em Piraberaba, né, essas duas propriedades, ele acabou vendendo para a família Meneghel. A família Meneghel é uma família bem tradicional no interior do Paraná, principalmente em uma cidade chamada Bandeirantes. Né? Inclusive existiu, na verdade, né, um clube de futebol chamado União Bandeirante, né, um clube alvinegro, uniforme alvinegro, e que foi 5 vezes vice-campeão paranaense. Então esse clube de futebol que eu estou citando, ele pertencia a essa família, né, os Meneghel, família bem rica, bem poderosa do interior do Paraná. Só que essa família, ela não ficou, ela não foi proprietária dessa usina por um período bem curto. Né? Essa usina, né, ela acabou sendo desativada, e boa parte das instalações que existiam dessa propriedade, elas acabaram sendo demolidas. E em 2004, o que restou desse conjunto de edificações, né, desse antigo complexo usineiro, acabou sendo tombado pela Fundação Cultural de Joinville. Como eu disse ainda há pouco, o que restou, né, dessa usina hoje faz parte de um condomínio residencial lá em Piraberaba. Né? Bom, uma outra coisa, né, que eu acabei deixando de falar na semana passada, tá, é que mais ou menos por essa mesma época de 1860, tá, ali bem nos primórdios de Piraberaba, o príncipe de Joinville ele acabou adquirindo algumas terras ali no que hoje é o distrito de Piraberaba. Então nessas terras foi criada uma serraria. Tá? Essa serraria, por volta de 1863, boa parte do que se produzia nessa serraria, né, dessa madeira, era consumida, os principais mercados, né, consumidores dessas madeiras, né, eram o Rio de Janeiro, eram Porto Alegre e Montevidéu, né? Então, inclusive até no exterior. No exterior como eu disse ainda há pouco, Montevidéu é um dos principais destinos dessa produção da serraria que pertencia ao príncipe de Joinville, tá? Bom, inclusive na cidade do Rio de Janeiro havia um escritório dessa serraria, tá? Só um instante, tá? Só um pouquinho. Bom, inclusive até tem um anúncio, né, que eu gostaria de ler para vocês, né? Um anúncio no Jornal Carioca, né? Que é o seguinte, né? Precisa-se fretar um navio brasileiro para ir buscar 200 dúzias de tábuas com O, né? De cedro de São Francisco do Sul. Quem tiver, dirija-se para tratar ao escritório, né, com P e sem acento, da Rua da Quitanda, número 129, primeiro andar. Então esse aqui era, como eu disse ainda há pouco, foi um anúncio no Jornal Carioca, né, das madeiras, né, da serraria do príncipe de Joinville. Tá? Deixa eu ver se eu estou esquecendo mais alguma coisa, tá? Sim, tá? Eu já ia me esquecendo, tá? Durante muitos anos, o administrador da serraria do príncipe de Joinville foi o Carl Lang, né? O Carl Lang
Para quem não sabe, ele foi presidente da Câmara de Vereadores de Joinville entre 1873 e 1874, tá? Apesar do nome germânico, ele não era alemão, tá? O Karl Lang, ele era, pasmem, dinamarquês, tá? É que ele nasceu numa região que hoje pertence à Alemanha, né? Como eu já mencionei em vídeos anteriores, né? Ao norte da Alemanha existe o estado de Schleswig-Holstein, né? Esse estado, né, até 1864, de 1460 até 1864, essa região ela pertenceu à Dinamarca. Daí o fato do nosso amigo Karl Lang ter a cidadania dinamarquesa. Inclusive eu tenho uma foto dele aqui, né? Só avisando que ele não estava fantasiado, tá? Para um baile de carnaval, tá? Isso aqui, repetindo, isso aqui que vocês irão ver, né? Que vocês estão vendo agora, não é uma fantasia de carnaval, tá? Não é uma fantasia carnavalesca, tá? Bom, eu já expliquei. Bom, por que ele está vestido, por que ele está trajando essa farda, tá? Bom, aqui o nosso amigo Karl Lang, esse cara aqui da foto, né? Ele foi oficial, né, da Guarda Nacional. A Guarda Nacional, para quem não sabe, explicando bem rapidamente, tá? Foi uma corporação criada em 1831, que foi extinta em 1922, e que em certa época chegou a ser mais importante até do que o próprio Exército Brasileiro, tá? Inclusive, né, quando um manda-chuva do local, né, o manda-chuva do lugar, do pedaço, né, melhor dizendo, ele é chamado de coronel. A origem desse termo, coronel, que a gente usa para se referir ao poderoso, né, ao manda-chuva do lugar, ele surgiu justamente nessa época, né, na época que existiu a Guarda Nacional. Então, essa patente de coronel era dada justamente às pessoas mais ricas e poderosas, né, de cada região do Brasil, né? Então, repetindo, esse termo, né, de coronel, ele surgiu com a Guarda Nacional. E essa foi a patente, né? O Karl Lang, que eu mostrei ainda há pouco para vocês, ele chegou a ser oficial da Guarda Nacional. Então, por isso que naquela foto que eu mostrei para vocês, ele está trajando aquela farda, né? Ele era repetindo, ele era oficial da Guarda Nacional, né? Bom, mas voltando, né? Como é que era feito o escoamento dessas madeiras, né? Era algo que eu estava esquecendo, né? Só um instante, né? Bom, e quais que eram, né? Infelizmente, sim, tá? Quais que eram os tipos de madeira, né? Que eram extraídos, né? Nessa região, que hoje é Piraberaba, né? Era o araribá, o cedro, a canela, a peroba, a cabriúva e a embu. Então esses eram os tipos de madeira que a serraria do Príncipe de Joinville exportava, tá? Bom, como que essas madeiras elas eram escoadas, né? Bom, por incrível que pareça, embora a serraria do Príncipe de Joinville ela estivesse em uma das margens do Rio Cachoeira, né? Do Rio Cubatão, minto, né? Do Rio Cubatão, o escoamento dessas madeiras não era pelo rio, tá? Bom, essas madeiras, durante um certo trajeto, elas eram conduzidas por burros, burro no bom sentido, obviamente, tá? E no trajeto final, na parte final desse trajeto, né, elas eram conduzidas por bois, tá? Por carroças conduzidas por bois. E elas eram armazenadas em uma das margens do Rio Cachoeira. Ali na altura, mais ou menos, ali na região da Rua Itajaí, da Rua 7 de Setembro, né? E nessa região, equivalente a hoje às ruas Itajaí e 7 de Setembro, ela era escoada, né? Ela era embarcada em lanchas, e essas lanchas iam até São Francisco, e de São Francisco elas eram exportadas, né? Bom, então, resumidamente, era dessa maneira que essas madeiras, né, elas eram escoadas, né? Uma outra coisa, tá? Eu acredito que a maioria de vocês até conheça, já tenha visto, né, essa propriedade, né? Fica bem nas margens da SC 418, tá? Uma propriedade bem bonita, por sinal, né? Só um instante, porque o livro aqui é meio pesado, é meio difícil de ser manuseado. Essa foto aqui, né, cujos meus dedos estão tocando, né? Então, reparem bem nesse prédio aqui, tá?
Esse prédio, tá? Essa propriedade aqui que eu acabei de mostrar para vocês, tá? Só um instante. A princípio, tá? Esse prédio, né, que eu acabei de mostrar para vocês, ele é de 1881, tá? E essa propriedade, a princípio, ela pertenceu, tá, ao Olímpio Souza do Nascimento, tá? O nosso glorioso amigo Olímpio, né? Ele acabou vendendo essa propriedade para o Plácido Gomes de Oliveira, tá? O Plácido Gomes de Oliveira acabou vendendo essa propriedade para a família Sirte, tá? E em 1935, essa família, o Sirte, acabaram vendendo essa propriedade para a família Fleit, né? Sim, os Fleit. Isso em 1935. Então, a família Fleit, ela ainda é dona dessa propriedade. Mas por que eu estou mostrando essa propriedade para vocês, tá? Porque na época em que ela pertenceu ao Plácido Gomes de Oliveira, foi empregada nessa propriedade mão de obra escravo. Estima-se que 40 escravos tenham vivido e trabalhado nessa propriedade, cuja foto eu acabei de mostrar para vocês. Então, essa informação que eu estou passando a vocês, né, vai mais uma vez quanto àquela imagem germânica, né, que é muito marcante, muito forte de Piraberaba. Sim, uma última informação. Desde 1802, essa região que equivale hoje a Piraberaba, já era ocupada por, entre aspas, caboclos, né? por fazendeiros e sitiantes brasileiros. Né? Os Gomes de Oliveira, como eu citei para vocês, o Souza do Nascimento, os Borges, né? Que não tem parentesco nenhum com esse aqui, com esse mal acabado que está conversando com vocês, né? Os Lopes, né? Então eram essas famílias que eu acabei de citar, eram algumas dessas famílias, entre aspas, caboclas, que já viviam o que hoje é Piraberaba, desde 1802. Então, embora Piraberaba ela tenha surgido, tenha sido criada oficialmente em 1859, 57 anos antes disso, ela já era ocupada, inclusive com fazendas, pequenas fazendas e sítios, né? Bom, como esse vídeo já está interminável, um saco e tudo mais, tá? Vou ficando por aqui. Resumidamente, essa foi a história, né, da usina de açúcar do irmão, né, do príncipe de Joinville, da própria serraria, né, que pertenceu ao príncipe de Joinville, né? Esse era o cardápio histórico da primeira semana de maio, né? Então, mais uma vez, eu agradeço pelo carinho, pela atenção e tudo mais, né, de vocês, né? E como sempre, tradicionalmente, fui!